Mulheres no esporte. Quais têm sido os obstáculos enfrentados por uma mulher que se insere no mundo esportivo? Ainda é visível a desigualdade de gênero nos esportes? Na sociedade contemporânea, o esporte é considerado uma dimensão importante para a promoção da qualidade de vida, para a educação, promoção de saúde e por muitas vezes é entendido como forma de ferramenta para a discussão de direitos. Para a discussão dos direitos, o esporte revela-se como campo fértil onde as desigualdades estão presentes no cotidiano social. Não foi preciso esperar os mega-eventos acontecerem no Brasil para que os pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento estudassem como se dão as questões de gênero no contexto esportivo. O esporte foi, e por muitos ainda será, considerado um espaço masculino de poucos para poucos. Este mundo que pratica a primitiva masculinidade de símbolos que enaltecem a força, a virilidade, o potente, o que não tem medo, o que não se emociona e demais estereotipos reconhecidos e conhecidos por nós. Pesquisas comprovam que o acesso ao contexto esportivo por muito tempo e ainda em algumas culturas atuais é exclusivo para homens. Por exemplo, no Brasil, até meados da década de 1970, as mulheres foram proibidas de praticar lutas e futebol, modalidades que foram consideradas pouco adequadas tanto na sua forma de expressão, que demonstravam um alto nível de agressividade, fato incompatível com o universo feminino. Esse exemplo revela a luta e a resistência de mulheres que, por meio de leis, conseguiram conquistar direito à participação. A insistência fez com que movimentos relacionados à igualdade de gênero fomentassem a viabilidade de políticas públicas, questionando as diferenças e os recursos destinados aos esportes masculinos e femininos, que ainda pouco tem sido destinado para a prática de certas modalidades. Outro aspecto a ser contemplado é a pouca visibilidade das mulheres trabalhadoras no esporte. A mídia trata a figura feminina com certo desrespeito e muitas vezes com segundas interpretações ou intenções. E o que falar das atletas, treinadoras, árbitras que atuam no contexto do esporte de alto rendimento? Poucas ocupam posição de destaque de liderança ou mesmo funções técnicas relevantes. Ainda existem várias mulheres que sofreram preconceitos no mundo esportivo. No país do futebol, encontrar mulheres jogando bola nas ruas não é algo tão comum como se espera. A prática é pouco valorizada e amplamente associada ao universo masculino. O cenário vem mudando ao longo do tempo, embora sejam muitos os relatos de brasileiras que contam que para jogar futebol sempre tiveram que estar entre homens. Preste atenção nesses relatos. Tenho 47 anos. Quando jogava bola, minha mãe voltava de serviço e me via jogando com os moleques. Ela ficava de cara feia, mas mesmo assim eu sempre joguei com o pessoal. Já joguei futebol, basquete, eu fui federada em vôlei, já que não podia jogar futebol. Nem basquete direito eu podia jogar porque o pessoal já tinha preconceito. Comecei quando eu tinha 6 ou 7 anos, lá pra casa da minha avó, e meu primo fazia bolinha com meia. A gente ficava jogando na sala. Na minha infância, eu sempre joguei na rua. No colégio em que eu estudei, fazia treino junto com os meninos. Jogo no videogame também. E não parei. Sempre gostei. Os meninos me chamavam de moleque, porque eu jogava futebol e eu era a única menina no meio deles. Mas eu nunca dei ouvido a isso. Além da baixa representatividade nas gerências das federações esportivas, a carreira das atletas passa por obstáculos financeiros. O suor para estar em competições nacionais e internacionais de alto nível é o mesmo para homens e mulheres, mas não raramente as recompensas são menores para elas. Em um caso que ganhou destaque recentemente, o time brasileiro vencedor da Liga Mundial de Vôlei Feminino de 2016 levou para casa um cheque de $200 mil, valor 5 vezes inferior ao recebido pelo primeiro lugar da Liga Mundial Masculina. Em entrevista à aposta, Sheila Castro, bicampeã olímpica e integrante da atual equipe de vôlei campeã, critica a diferença entre as premiações. Muito discrepantes os prêmios no masculino e feminino.
Nunca formalizamos nenhuma reclamação, mas já conversamos com o Ari, Graça, atual presidente da Federação Internacional de Vôlei, quando ele era presidente da CBV. Disse a jogadora. A diferença de remuneração é ainda mais notória quando se olha para o prêmio em dinheiro oferecido pela FIFA, órgão de gestão do futebol no mundo que apenas em 2013 teve a primeira mulher em seu comitê executivo, a burundense Lydia Nsekura. Enquanto a equipe feminina dos Estados Unidos ganhou 2 milhões de dólares da organização por vencer a Copa do Mundo do ano passado, a seleção masculina alemã arrecadou 35 milhões de dólares após ser campeã da Copa do Mundo de 2014. Se o prêmio fosse dividido pelos jogadores em campo, a receita das americanas não chegaria a 2 mil dólares por atleta, enquanto os alemães embolsariam mais de 3 milhões de dólares individualmente. Os anos se passam e a luta das mulheres para garantir o espaço no esporte foi se tornando mais forte e concentrada. O interesse pela prática ou a torcida provavelmente sempre existiram, mas eram deixados de lado para não afetar o sexo frágil. Ficou bastante perceptível o crescente interesse do sexo feminino pelos esportes. A igualdade e os mesmos direitos e liberdades que os homens que frequentam o mesmo tipo de ambiente possuem. Lembrando que sempre é refletir sobre o papel das figuras femininas na sociedade atual, seja no esporte, na política, na economia, no cinema, na música ou em qualquer outro setor em que elas estejam inseridas. Combater o preconceito, levantar ainda mais a voz e dar a vez às mulheres são algumas das premissas mais básicas para a conquista da equidade em todos os âmbitos.